Papel fere pedra. Audiolivres. Banzeiro Ocotó. Uma viagem à Amazônia, centro do mundo. Escrito por Eliane Brum, publicado pela Companhia das Letras. Áudio 7. 171. Os gafanhotos da Amazônia. Eu sou gaúcha. Na origem, o gaúcho é uma figura complexa e fascinante, cuja cultura foi quase inteiramente destruída junto com o Pampa, a geografia mundo que ele habitava e que foi belamente descrita como a vertigem horizontal da planície. Ser chamado de gaúcho por ter nascido no Rio Grande do Sul tem hoje, em geral, pouco ou nada a ver com essa formação. O que é considerado tradição, em parte é uma construção com mais intimidade com a publicidade e com o marketing, como é comum nas operações do capitalismo, do que com realidades históricas. E, em parte, serve para estimular um ufanismo que, com frequência, flerta com o racismo. Por muitos séculos, o que chamamos de Rio Grande do Sul foi fronteira móvel, disputada por Portugal e Espanha, as duas potências marítimas do período entre os séculos XV e XVII. Às vezes pertencia a uma, às vezes à outra. Por isso, mesmo falando português, não é raro encontrar ainda hoje habitantes do Rio Grande do Sul que se sentem mais próximos culturalmente de países como Argentina, Uruguai e Paraguai, países da região do Prata, do que com o norte e o nordeste do Brasil, porções distantes na cultura e no espaço. A maioria dos gaúchos falam portunhol fluente e quem pode visita bastante Buenos Aires e Montevidéu. Ao contrário da maioria dos estados brasileiros, na região sul há 4 estações e chega a nevar em alguns lugares no inverno. Não se trata apenas de jogar ponchos sobre os corpos. O frio esculpe as pessoas. Mesmo com todas essas diferenças, porém, os gaúchos migraram pelo Brasil inteiro, chegando até a Amazônia, em busca de terra. Essas andanças sempre foram enaltecidas como bravura, pioneirismo e espírito de aventura. O Brasil haveria de usar bombachas. Para compreender a marca de identidade e suas consequências para a floresta, é necessário revisitar o passado. No século XIX, quando a massiva imigração de europeus começou, a metade sul do Rio Grande, majoritariamente a região do Pampa e também as fronteiras, além de algumas porções do norte, estavam colonizadas havia pelo menos 2 séculos. Os padres jesuítas foram os primeiros colonizadores da região. Os sacerdotes da Companhia de Jesus subjugaram os povos originários, em sua maioria guaranis, para construir o que chamaram de missões, com a justificativa de salvar suas almas. A autonomia política e econômica das missões jesuíticas foi conveniente para as coroas portuguesa e espanhola apenas no início. No século XVIII, provocou ranger de dentes em ambas. Depois de uma série de conflitos de interesses entre as partes, os jesuítas foram expulsos dos territórios das colônias e os indígenas albergados nas missões foram massacrados. Essa história é longa e intrincada. Obviamente, em poucas linhas não se pode nem começar a contá-la. O que ainda resta das missões, com destaque para as ruínas de São Miguel das Missões, é monumental. Há ali um silêncio tão espesso, talvez pelo tanto de morte, que até mesmo turistas obtusos são capazes de ouvir.
Só encontrei essa densidade de silêncio, assemelhada a um tecido grosso sobre o mundo, no campo de concentração de Dachau, na Alemanha. A diferença é que as missões, embora controversas, em especial sob as lentes do nosso tempo, não foram planejadas para matar. Em alguma medida, retardaram o massacre dos indígenas por bandeirantes e pelas tropas portuguesas e ou espanholas. Faz diferença. Enquanto o silêncio de Dachau seca a alma por dentro, o de São Miguel das Missões produz melancolia e vontade de chorar. No momento em que os colonos, entre aspas, europeus começaram a ser importados pelo Brasil, o Rio Grande do Sul era dominado política e economicamente pelos grandes estancieiros ou latifundiários. Uma grande porção da metade norte, que nada tem em comum com o ecossistema do Pampa, continuava sendo o que os brancos costumam considerar terra de ninguém ou terra devoluta. Na história do Brasil, sempre que essas expressões são usadas, trata-se de terras ocupadas pelos indígenas, ou, para ser mais exata, de terras das quais ainda não foram expulsos ou em que não foram de todo exterminados. O que chamam de ninguém são os povos originários, aqueles que hoje são tratados por governantes como Jair Bolsonaro e por grileiros, os da Amazônia e os do Congresso, como quase humanos. Nos séculos das primeiras invasões, os indígenas, assim como os negros, não eram considerados humanos, nem mesmo quase humanos. Nem alma tinham, segundo os brancos que usavam a sua para escravizar e matar. No século XIX, o imperador Dom Pedro II julgou necessário investir no branqueamento do Brasil, processo que já estava em marcha havia pelo menos 300 anos. Os mortos de fome que o Império importou da Europa e que chegaram aqui em busca de terra viveram diferentes experiências de colonização. No Rio Grande do Sul, foram assentados com o apoio do governo em terra indígena. Expulsaram os habitantes originários que ainda restavam nos territórios que passaram a ocupar e também expulsaram os negros que encontraram por ali. Os primeiros a chegar foram os alemães, depois vieram os italianos. Houve imigrantes de outras nacionalidades, mas essas foram as majoritárias no século XIX. O Rio Grande do Sul, com seu clima subtropical, era considerado mais apropriado aos imigrantes europeus do que outras regiões do Brasil. A escravidão foi formalmente abolida em 1888, sem nenhuma política pública de inclusão. Não parece jamais ter ocorrido ao imperador, que seria deposto por um golpe militar no ano seguinte, nem aos expoentes da República que ali se iniciava, que os negros poderiam ser assentados no país que os escravizara. Deixavam de ser escravos para se tornar miseráveis. E parte do racismo que ainda hoje estrutura o Brasil e destina aos negros os piores lugares nas estatísticas de vida e de morte, se consolida nessa transição. As primeiras políticas públicas de inclusão aconteceriam mais de um século depois, nos governos do PT, entre 2013 e 2016, e foram recebidas com violento rechaço dos brancos, em especial das elites e da classe média. Nas colônias de imigrantes europeus assentados no Rio Grande do Sul, uma espécie de xenofobia ao avesso assinalou a visão de mundo das primeiras gerações nascidas na Nova Terra, e anos mais tarde assinalaria a migração das novas gerações para a Amazônia. Os vindos de fora desprezavam os de dentro, diante dos quais se sentiam superiores. Quanto mais infelizes tivessem sido, quanto mais expulsos tivessem se sentido de seus países, mais forte era a sensação de pertencimento ao território que haviam deixado.
Esse mesmo fenômeno eu encontrei na Amazônia, quando passei a viver em Altamira. Na virada desse milênio, visitei localidades do Rio Grande do Sul em que os dialetos alemães e italianos eram mais falados que o português. Nos anos 1990, um adesivo particularmente irritante tornou-se onipresente na traseira dos carros em Porto Alegre, a capital gaúcha. Italiano, grazie a Dio. Esses descendentes, quando conseguiam visitar a Itália ou a Alemanha como turistas, sentiam-se mais italianos e alemães do que os locais, e descobriam que quase ninguém compreendia seus dialetos estacionados no tempo, nem os considerava conterrâneos. No início da Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945, Getúlio Vargas passou alguns anos flertando com os dois lados do conflito, mas em 1942 declarou alinhamento aos aliados e o Brasil entrou oficialmente na disputa. Durante a guerra, falar alemão, italiano e japonês, as línguas dos países do eixo, foi reprimido no Brasil. Enquanto durou o conflito, a língua falada pelos avós de então passou a circular em espaço restrito, como sussurro dentro de casa. Getúlio Vargas, vale lembrar, era gaúcho, estancieiro de São Borja, e de 1937 a 1945, durante o período chamado Estado Novo, ele foi um ditador. Nasci em Ijuí, uma cidade do noroeste do Rio Grande do Sul que se orgulha de ser a capital das etnias no Brasil, mas dominada política e economicamente pelos descendentes de imigrantes alemães e italianos. Meu avô materno, pertencente à primeira geração da sua família a nascer no Brasil, costumava chamar indígenas de bugres, um termo pejorativo, e todo aquele que não é descendente de europeus de brasileiro. Se perguntávamos o que significava brasileiro, meu avô respondia com outra expressão: pelo duro. Os gaúchos da metade sul eram pelo duro. Esse avô sempre se considerou italiano, embora tenha vivido quase 100 anos disseminando racismo e preconceitos sem nunca ter visto nem a ponta do salto da bota. Enquanto morei no Rio Grande do Sul, a pergunta era constante: qual é a tua origem? Só fui estranhar a pergunta depois que ganhei mundo. Até então, também eu respondia orgulhosamente que era italiana. Quanto aos negros, que na mentalidade geral eram piores ainda do que os bugres, meu avô reservava sua melhor frase: prefiro ter uma neta puta do que casada com um negro. Para minha sorte, meu pai era um tipo inteiramente diverso de humano e abominava o racismo. O fato, porém, é que a primeira geração que misturou, entre aspas, foi a minha. Por 100 anos, minha família se casou dentro da comunidade de ascendência italiana. Tivemos, eu e meu pai, uma conversa interessante pouco tempo antes de ele morrer. Como já contei em outros livros, meu pai foi a primeira pessoa de sua família a estudar. Ainda na Itália, os Brum empilhavam gerações de analfabetos. E então, a bordo de uma nuvem de poeira vermelha, apareceu um curioso par de forasteiros na Picada Conceição, povoado na zona rural de Ijuí, onde meus bisavós foram assentados. Eram pai e filha, ambos professores, e assumiram a escolinha local para ensinar o alfabeto à sempre numerosa prole dos imigrantes italianos. Sabino vinha de uma família ilustre de estancieiros. Tinha sobrenome de rua e estátuas como antepassados. Luzia era a filha que ele tivera com uma escrava por quem havia se apaixonado. Como foi deserdado, não por ter feito sexo à força com uma escrava, o que era considerado corriqueiro,
mas por ter assumido o amor e a filha, Sabino virou professor e fez de Luzia professora também. A mãe de Luzia morreu antes de eles alcançarem a comunidade, e dela nunca se soube o nome, o que já diz muito. É uma história bastante extraordinária para a época, e enquanto viveu, meu pai levou flores ao túmulo de Luzia, todo ano, sem falhar nenhum, para agradecê-la pelas letras e por ter sido luz em momentos decisivos de sua vida. É revelador que Luzia nunca tenha sido descrita como negra pelo meu pai, nem por qualquer outro contemporâneo dele com quem convivi na infância. Quando a luta antirracista ganhou nova ênfase no início deste século e as ações afirmativas do governo Lula foram violentamente criticadas pela imprensa liberal e por intelectuais que até então haviam conseguido manter seu racismo no armário, comecei a pensar no assunto de Luzia e um dia disse a ele: Mas, pai, a Luzia era negra. Por que tu nunca mencionou? Meu pai se surpreendeu, pensou um pouco e disse: Nós nunca a vimos como negra. Ela era uma morena clara. E eu: Negra, pai, negra. E isso é o mais importante. Nesse momento entendi melhor o colorismo, ou por que os movimentos negros afirmam que quanto mais escura a cor de pele de um negro, mais racismo sofre e maiores são as consequências desse racismo. Luzia, a professora, alfabetizou gerações de descendentes de italianos, branquíssimos e sem nenhuma dúvida muito racistas, mas foi tolerada por ser morena clara. Morena é a palavra usada pelos brancos para se referir a uma pessoa negra de que eles gostam. O termo aponta para a conversão do negro pela linguagem, um processo típico de uma sociedade estruturada a partir do racismo. O objetivo é viabilizar a convivência por meio do clareamento simbólico do negro. Passei a infância inteira em Ijuí, quase sem ver pessoas negras, que eram confinadas à periferia mais miserável da cidade por uma lei não escrita. Meu avô materno pegava a espingarda e atirava quando algum negro tentava matar a fome, colhendo frutas das árvores de sua chácara. Essa vizinhança indesejada era chamada de os negros da Rua do Aperto. Aperto porque viviam sem comida e com quase nenhuma roupa, num lugar em que o inverno pode ser tão rigoroso como na Europa, e também sem casas que garantissem proteção ao frio e à chuva. Como eram considerados de uma espécie inferior, não parecia haver comiseração por sua sorte. Eles eram, como os indígenas, considerados intrusos. Se o Brasil é um dos países mais racistas do mundo, também é verdade que há diferenças regionais na forma como o racismo se expressa. No Nordeste e em estados como Rio de Janeiro, onde a escravidão foi onipresente, ter escravos e depois substituí-los por empregados domésticos e não domésticos negros representou apenas uma mudança de nomenclatura. O mesmo vale para a região das Estâncias, no Rio Grande do Sul, com abundância de mão de obra escravizada. Já nas áreas colonizadas por imigrantes europeus no norte do estado, algumas delas quase no final do período escravagista, essa convivência se deu numa dimensão muito menor ou mesmo inexistente. Os negros, como os indígenas, eram aqueles que não deveriam estar na terra que o governo destinara ao branco. Quando tentavam fazê-los trabalhar por comida e eles se recusavam, eram considerados preguiçosos. Negros e bugres não prestavam para o trabalho. Esse era o consenso na minha infância. E se não prestavam para o trabalho, não prestavam para mais nada. Suspeito, mas não tenho pesquisa para comprovar, que nas últimas décadas do século XX
era pior ser negro nas regiões de colonização europeia do Rio Grande do Sul do que em qualquer outro lugar do Brasil. A razão é que era muito difícil conseguir trabalho, mesmo um trabalho explorado e análogo à escravidão, como era o caso das empregadas domésticas que dormiam num quartinho dos fundos das casas, com hora para começar e sem hora para parar de trabalhar, com salários indignos e com escassos direitos trabalhistas, ou nenhum. Mesmo esses trabalhos não eram acessíveis a negros. Posições consideradas subalternas eram preenchidas com mulheres brancas pobres, descendentes de europeus. A ideia de uma mulher negra cozinhando e lavando provocava espasmos de nojo, como constatei inúmeras vezes ao longo da infância. Soava como se as pessoas acreditassem que a cor da pele sujaria seus brancos lençóis e contaminaria a comida. Da mesma forma, a prioridade de contratação em qualquer trabalho de escritório ou de fábrica era dos brancos pobres. Sem sorte, mas iguais, entre aspas. A justificativa era de que, abre aspas, os negros não sabiam trabalhar nem eram confiáveis, fecha aspas. Para os negros restava a miséria mais letal. As crianças negras nem ousavam pedir esmolas. Quem batia na nossa casa pedindo pão velho eram as crianças brancas, sempre as mesmas, chamadas de esmoleiras. Em cidades sulistas como aquela onde nasci e cresci, um negro não tinha nem mesmo a chance de bater numa porta para pedir comida, porque poderia haver consequências piores do que a fome. Além de arriscado, a chance de conseguir pão dormido era escassa. Só fui conhecer a existência de crianças não brancas quando uma enchente deixou as periferias embaixo d'água e meu pai determinou que a universidade da qual foi um dos fundadores abrigasse as famílias. Como ele sempre nos dava lições sobre a vida, fazendo-nos viver, tirou-nos dos pijamas tarde da noite e nos levou para ajudar a acomodar aquelas famílias. Eu tinha 8 ou 9 anos e fiquei abismada ao descobrir que aquela outra cidade existia sem que eu jamais a tivesse encontrado antes. Crescera ouvindo sobre os negros da Rua do Aperto, mas essa foi a primeira vez que os vi e conversei com eles. Quando o sol voltou e a água baixou, mais uma vez eles submergiram. É paradoxal, mas a água precisou subir para que fossem revelados, e quando voltou a baixar, tornou a escondê-los. Os imigrantes europeus que deixaram suas regiões de nascimento foram ao Brasil em busca do que não tinham na Europa: terra. Em seu DNA cultural estava profundamente enraizada a ideia de que uma pessoa não era nada se não fosse dona de terras. Meu bisavô paterno, Antônio, deixou a Itália em 1883 porque seu pai, Pietro, não queria perder o último filho homem. Pietro decidiu emigrar com parte da família depois que seu outro filho fora enforcado aos 15 anos por deixar os animais de criação se alimentarem na terra do grande proprietário da região onde a família vivia. A invasão, entre aspas, foi punida com pena de morte, sem julgamento, porque o senhor de terras era a lei. A ideia de que sem terra um homem não pode viver nem ser respeitado era transmitida de geração em geração pelo leite materno. Numa família de 8 filhos, meu pai foi o único que abriu mão de seu pedaço de terra para se tornar professor. A maioria dos meus primos, por parte de pai, é até hoje composta de agricultores com terra própria. Quando o governo brasileiro começou a incentivar a colonização, entre aspas, da Amazônia, com ênfase no período da ditadura empresarial militar, 2 tipos de gaúchos atenderam a esse chamado. A maior parte comungava da ascendência europeia
e vivia no norte do Rio Grande do Sul. Tinha, porém, alcançado diferentes degraus na hierarquia social. Um tipo eram os latifundiários, que já possuíam bastante terras em suas regiões, mas viam agora uma oportunidade de acumular mais. Quando criança, várias vezes escutei alguns expoentes da sociedade local contarem histórias nas quais ficava evidente o mais absoluto desprezo pelos indígenas. As gargalhadas descreviam como seus capatazes varriam os bugres das terras. Naquele momento, Mato Grosso era a região amazônica preferida desses latifundiários, que pouco viajavam para lá, mantendo em campo apenas seus prepostos responsáveis pelo trabalho de sangue. Outro tipo de gaúcho que atendeu ao chamado da ditadura foi a massa de pequenos agricultores, cujo aumento da família significava que os filhos passariam necessidade caso fosse preciso dividir ainda mais a terra. Ou então os camponeses sem terra própria, que eram explorados como arrendatários ou empregados pelos latifundiários. Esses trabalhadores rurais migraram para a Amazônia, muitos para estados como Pará e Rondônia, aderindo aos projetos de colonização dos governos militares, grande parte deles na década de 1970. Não faziam ideia do que era a floresta, e como seus antepassados de um século antes receberam menos apoio governamental do que lhes foi prometido. As enormes dificuldades enfrentadas não os impediram de cultivar a mesma xenofobia às avessas de seus avós ao aportar no Brasil. Comportaram-se na Amazônia como se tivessem mais direito de estar lá do que os indígenas que viviam e eram floresta havia milhares de anos. Também costumavam sentir-se superiores a outros migrantes, especialmente aqueles vindos de estados nordestinos, por serem mais brancos e por saberem trabalhar, entre aspas. A verdade é que, se sabiam trabalhar, o que é controverso à luz da ecologia, o que sabiam servia ao clima e à geografia do Rio Grande do Sul. Na Amazônia eram completos ignorantes, o que fez mal a eles e à floresta. Além do extrato social, havia uma diferença entre os dois grupos de gaúchos, a maioria descendentes de europeus que alcançaram a Amazônia. Ambos haviam aprendido com os antepassados que a terra só se convertia em propriedade se fosse economicamente ocupada. Para aqueles gaúchos que se tornaram grileiros, a forma de ocupação era a pecuária. Derruba tudo, vende a madeira nobre, queima o que restou, faz pasto e bota boi para garantir a propriedade. A terra era para exploração e para especulação, não necessariamente para produzir. Já para aqueles trabalhadores rurais que migraram para se estabelecer em terra própria, o objetivo era plantar, fazer roça, tornar o solo cultivável e cultivado, alimentar-se da terra e vender o excedente para melhorar de vida e garantir a educação dos filhos. Os animais de criação eram para subsistência, como uma vaca leiteira, galinhas e porcos. Esses migrantes também destruíram, mas trabalharam duro. E não para explorar e dominar, mas para fazer da Amazônia um lar para suas famílias. Estavam equivocados, mas não eram bandidos. Alguns se tornariam, pressionados e seduzidos pelas circunstâncias, mas não alcançaram a floresta para praticar o crime da grilagem como o outro grupo, composto de latifundiários. É necessário marcar essa diferença. Na minha primeira viagem pela Transamazônica em 1998, encontrei esse segundo grupo de gaúchos,
o de trabalhadores rurais que migraram para fazer a vida. Eles poderiam ser os tios e tias, primos e primas que crescia assistindo trabalharem duro na roça. A identificação foi imediata. Nessa primeira incursão, eu também era gaúcha até a ponta do cabelo avermelhado, o que significava que sentia grande orgulho, tanto por ter nascido no Rio Grande do Sul, quanto por ser descendente de italianos. Fiz essa travessia pela estrada mítica aberta pela ditadura sobre o corpo de indígenas, parando onde minha intuição mandasse. Esse foi sempre meu jeito preferido de fazer reportagem. Cada gaúcho que eu encontrava era uma festa, de lado a lado. Galinhas eram degoladas para o almoço, eu ouvia suas histórias com lágrimas nos olhos e me despedia com a cabeça e a mochila carregadas de recados para os parentes que haviam ficado no sul. Mas eu também parava em outras casas e escutava outras gentes. Fui primeiro tomada pela linguagem de algumas dessas pessoas que abriam a porta para uma estranha com botas de cowboy e me presenteavam com a literatura que saía de suas bocas. Uma literatura que dava conta de outras experiências de peregrinação pelo território e de outra vivência da floresta. Essas palavras e sentidos deixaram uma marca no meu corpo tão forte como o sol amazônico. Eu costumava me esquecer de passar protetor solar e depois de dias exibindo uma cor de tomate com agrotóxico, ficava mais bronzeada do que a garota de Ipanema, com milhões de sardas a mais e as primeiras rugas. Voltei a embranquecer na volta a Porto Alegre. Ganhei algumas manchas de sol e não perdi as rugas. Envelheci na primeira viagem amazônica que fiz, e meu vocabulário se alargou junto com a alma. Estava tão possuída pelas palavras novas, por ritmos que acabava de descobrir e por linguagens com outras tessituras, que escrevi a reportagem quase em transe, com a sensação de que estava psicografando gente viva. Não pude usar aspas nessa reportagem. Reproduzi uma narrativa polifônica que era uma espécie de delírio. A Amazônia só poderia ser alcançada na leitura como uma experiência dos sentidos. As amarras da gramática da língua chamada portuguesa, mas muito menos portuguesa agora, só poderiam ser vencidas se ela fosse transgredida com persistência. Eu estava descolonizando meu jornalismo também na escrita, além do olhar. Como na maior parte da vida, eu agia por intuição antes de compreender os porquês. O impacto de experimentar outras gentes e outras maneiras não gaúchas de estar no mundo permaneceu comigo e passou a me perturbar. Eu, que achava que morreria em Porto Alegre, comecei a me sentir apertada na terra que eu amava e passei a ser assediada por uma insônia feita de claustrofobias. No final do ano seguinte, aceitei um convite para trabalhar em São Paulo que aumentaria minha chance de viajar para as muitas Amazônias. Na verdade, eu já tinha dito sim antes mesmo de receber o convite. Desembarquei em São Paulo no mês de janeiro de 2000, gauchíssima, e de imediato comecei a me desgauchizar. Não me tornei paulistana, porque jamais poderia ou quereria ser. Morei 17 anos na capital paulista e durante cada um deles dediquei-me a percorrer todas as pátrias e mátrias e frátrias possíveis que existem em São Paulo, que ainda hoje considero um dos lugares mais fascinantes do mundo para quem ousa se arriscar fora de sua bolha. O jornalismo gaúcho tinha boa fama e costumava receber muitos prêmios, mas era um jornalismo feito para Rio Grande do Sul, o único planeta que importava. Os jornais regionais costumam funcionar para dentro,
mas o jornal gaúcho é ainda mais para dentro, o que já havia se tornado uma piada nacional. Brincava-se que as maiores tragédias globais só seriam manchete no Rio Grande do Sul se morresse algum gaúcho. Não chegava a esse extremo, mas beirava. Em São Paulo, o provincianismo nas redações era diferente, mas vendido como um traço cosmopolita. Tudo o que importava falava inglês, e tudo o que falava inglês era melhor, mesmo que não fosse. Fiquei assustada com a quantidade de palavras em inglês que meus colegas usavam para falar em português. As reuniões de pauta eram pontuadas por jargões corporativos em inglês, que faziam com que eu me sentisse analfabeta, até compreender que a língua inglesa, obviamente, era um instrumento de poder para marcar uma posição de classe. Como a alfabetização em português já não cumpria a sua função de colocar cada um no seu devido lugar, eu mesma, uma neta de analfabetos, foi preciso que o francês e depois o inglês assegurassem a superioridade da educação dos filhos das elites. Essa era outra diferença. Na redação gaúcha, a maioria dos meus colegas pertencia ao mesmo extrato social que eu. Classe média branca, vindos do interior do estado, mais ou menos ferrados, estudantes de escola pública, quase todos monoglotas. Eu pegava 4 ônibus antes de chegar na redação do jornal às 8 da manhã nos primeiros anos, porque tinha que lançar minha filha por cima do muro da escola, onde ela ficava sozinha até chegar o porteiro. Em São Paulo, a maioria de meus colegas era bem mais rica. Dirigia seu próprio carro, tinha estudado nas melhores escolas privadas, passado temporadas no exterior fazendo high school e ou London School of Economics. Viajado muito mais. Além de serem fluentes pelo menos em inglês, grande parte deles ia trabalhar vestindo grifes. Eu era uma sobrevivente que, àquela altura, já havia enfrentado algumas guerras. Entre elas, ter me tornado mãe aos 15 anos e ter me recusado a casar. Fingi que falava inglês. E fingi tanto que acabei aprendendo alguma coisa. Lembro exatamente do 11 de setembro de 2001. Toda a redação mesmerizada diante das telas de TV ligadas na CNN, mostrando aviões que despencavam sobre as Torres Gêmeas como num filme de catástrofe. Não entendia uma palavra de inglês, mas entendia. Depois de muitos anos, acabei me convencendo a fazer aulas de inglês, e 3 professores cheios de paciência mais tarde, eu já fingia melhor. Parece que meu cérebro era, além de velho, avesso ao imperialismo. Só fui aprender mesmo quando o inglês virou uma língua de amor. A partir da redação de São Paulo, passei a viajar muito mais para a Amazônia. Ainda que não exista imprensa realmente nacional no Brasil, na medida em que quase 100% ou mesmo 100% dos jornalistas dos jornais que assim se apresentam estão em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, a redação paulistana era muito mais aberta para o país. A própria cidade de São Paulo é tão viva porque abriga e desabriga gentes de todas as partes do Brasil e do mundo. Em todas as Amazônias para onde fui, tropecei em gaúchos. Estão por toda parte. A imagem de pioneiro dos gaúchos é alimentada com dieta de alta caloria dentro do Rio Grande do Sul e tem alguma ressonância no restante do Brasil. Assim como os antepassados vieram da Europa para o Novo Mundo para possuir terra, os gaúchos de ascendência europeia espalharam-se pelo Brasil com a mesma meta de possuir terra, no caso dos pequenos agricultores, ou possuir mais terra, no caso dos latifundiários. Jamais vou esquecer a entrevista que fiz com Paulo César Quartiero, em Boa Vista, Roraima, em 2001.
Eu desembarcara na cidade para viajar um mês por todos os cantos do estado, com a missão de encontrar histórias. De imediato me apaixonei por um dos lugares mais fantásticos em que já estive, onde a realidade é ela mesma uma vertigem. Parte dessa vertigem eram os gaúchos que plantavam arroz em terra indígena com financiamento do Banco do Brasil. Como eu também era gaúcha, eles se sentiam à vontade comigo, sempre na expectativa de que minha reportagem fosse mostrar a Rio Grande como eles haviam vencido na vida. Quartiero chegou a dizer, abre aspas, a gente sabia que era terra indígena, mas tudo era tão barato que não custava arriscar. O Banco do Brasil sempre preferiu dar financiamento para gaúcho a dar para nordestino. Você sabe como é. Se a gente perder a terra, já ganhamos dinheiro. Fecha aspas. Alguns anos mais tarde, Paulo César Quartiero virou prefeito de Pacaraíma, um entreposto de mercadorias e esperanças na beirada do Brasil com a Venezuela, também conscientemente cravado sobre terra indígena, com pujante contrabando de gasolina de lá para cá. E logo se autoconverteu em defensor da pátria brasileira contra uma parte dos indígenas que agora ele considerava invasores, o que o credenciou a ser eleito deputado federal e também a se tornar vice-governador de Roraima. Quartiero e sua quadrilha de grileiros acusavam os indígenas de se aliarem a ONGs internacionais para tomar Roraima do Brasil. Mais uma vez, a curiosa xenofobia às avessas que converte indígenas em estrangeiros nativos. Quartiero se tornaria um vilão cinematográfico para alguns, um herói para outros em sua ofensiva contra os povos originários, em especial os Macuxi, ao abrir guerra contra a homologação da terra indígena Raposa Serra do Sol. Em 2018, a jornalista Naira Hofmeister o entrevistou na Ilha do Marajó, a nova frente de destruição aberta por Paulo César Quartiero. Ele fiscalizava as, abre aspas, duas colunas de proporções incomuns para uma porteira de fazenda que mandara construir. Não é um pórtico, explicou a repórter. É um patíbulo para enforcar todos os ambientalistas que venham encher o saco. Agora, com Bolsonaro presidente, vai ser assim. Fecha aspas. Quando as chamas da Amazônia invadiram as telas do mundo em 2019, Quartiero exultou. O governo começou muito mal, mas agora está se firmando. Ele estava então em uma feira agrícola no Rio Grande do Sul e, ao atender ao pedido de uma fotógrafa, apoiou o pé num trator e anunciou: Vou fazer pose de matador de índio. Paulo César Quartiero é um típico pioneiro gaúcho na Amazônia. Conheci vários semelhantes a ele. Esses grandes ou seguiram morando no Rio Grande do Sul e mantendo prepostos na Amazônia, ou alternam-se entre cidades amazônicas e Brasília, esvaziando os cofres públicos ao ocupar uma vaga como deputado federal ou senador da República. Isso não significa que todos os gaúchos assim se comportem ao migrar para a floresta ou a botar cerca em uma terra pública na floresta. Mas a maioria dos gaúchos, mesmo aqueles que trabalham duro, o que não é o caso desses expoentes do pioneirismo do quilate de Quartiero, compartilham um modo de ocupar a terra alheia ou de invadir que deixa marcas fundas mesmo na paisagem urbana da Amazônia. Assim como seus antepassados reproduziram os países de origem ao colonizar o norte do Rio Grande do Sul, mantendo-se em comunidades fechadas, os que migram para a Amazônia reproduzem esse modo de ocupação ao se estabelecer na floresta. Basta juntar meia dúzia de gaúchos para organizarem um CTG, ou
um centro de tradições gaúchas, que reproduz uma tradição para consumo interno e externo, com roupas e danças tradicionais, muito churrasco e, claro, chimarrão. Um gaúcho de uma cidade de imigração italiana e alemã tem tanta intimidade com a cultura do Pampa quanto teria com um baile funk numa favela do Rio Grande do Sul. Mas, da mesma forma como no Rio Grande do Sul os descendentes de imigrantes se tornam mais italianos ou alemães do que os próprios italianos e alemães, os gaúchos na Amazônia passam a acreditar que são centauros de bombachas. É, ao mesmo tempo, afirmação de identidade e bandeira de posse. Muitas cidades amazônicas acabam se parecendo com algumas das cidades do sul, com muito cimento e pouca árvore. A arquitetura é quadrada e tosca, voltada para dentro e edificada em materiais sintéticos, com a ideia de que o importante é a praticidade. O amor pelo cimento e pelo concreto armado não é monopólio dos sulistas, mas os gaúchos são grandes propagadores da ideia de que trocar o verde árvore pelo cinza concreto é sinal de progresso na vida. Senti muita tristeza e alguma vergonha ao perceber que, em geral, os gaúchos se tornam impermeáveis a outras culturas por acreditarem que nada têm a aprender com os que consideram inferiores. A relação com os povos floresta é determinada pelo conflito, por inúmeras razões e também porque o racismo se reproduz mais do que coelhos. Incapazes de se transmutar em floresta e de aprender com os povos floresta, os gaúchos tentam adaptar a floresta ao mundo limitado que conhecem, destruindo a Amazônia e os povos que vivem nela e com ela. E às vezes também a si mesmos. Ousando colocar o povo no divã, eu diria que os gaúchos não conseguirão imaginar um futuro que não seja idêntico ao passado, enquanto ficarem presos ao passado que nunca existiu. Por um lado, o passado mal resolvido dos bisavós e tetravós que se sentiram expulsos de seus países e reagiram, transformando esses lugares em paraísos perdidos, transmitindo esse mito para as gerações seguintes. Por outro, o passado glorioso que só existe como propaganda, na medida em que encobre os conflitos, os massacres, as terríveis injustiças cometidas. Ousando um pouco mais, eu diria que os gaúchos só serão capazes de imaginar um futuro quando escolherem abrir mão do gaúcho que nunca existiu, esse que foi centauro dos Pampas. Terão então que se entender com os vários gaúchos que efetivamente existiram e criar um outro jeito de gauchar. Espero que o verbo passe a ser conjugado com todes, humanes e não humanes. Poderão tornar-se então gaúches. O economista inglês naturalizado estadunidense Kenneth Boulding, que viveu entre 1910 e 1993, criou uma distinção entre o que chamou de a economia do cowboy e a do astronauta. Os cowboys, e claramente ele fazia referência aos homens que colonizaram o velho oeste dos Estados Unidos e foram mitificados por Hollywood, enxergam o planeta como terra plana. Vastos espaços abertos com recursos infinitos, à espera de que os mais fortes os dominem, destruindo os povos originários, os não-gente e a natureza. No Brasil, esse conceito poderia ser chamado de economia do bandeirante e apelidado de borba-gato. Ou então, de economia do pioneiro e apelidada de gafanhoto. Podemos pensar que não é um acaso que na época de déspotas eleitas como Bolsonaro, o terraplanismo esteja tão em voga. Já os astronautas são aqueles que compreendem o planeta como uma nave espacial, finita em tamanho e com recursos não apenas finitos, como também escassos,
que precisam ser gerenciados com cuidado para não provocar colapso e extinção da espécie a bordo dessa nave. No Brasil, esse conceito pode se aplicar a uma parcela do movimento ambiental ligado à tese do desenvolvimento sustentável. O desafio para barrar a catástrofe climática seria converter os cowboys em astronautas. Algo nada fácil em um sistema político-econômico construído sobre a certeza de que tanto o planeta quanto as outras espécies são objetos para a exploração sem limites e cujos heróis reverenciados em estátuas são justamente os predadores mais bem-sucedidos. A ressonância de Donald Trump nos Estados Unidos profundo, com todos os seus ataques à ciência do clima e à política climática, mostra como essa economia do cowboy é viva e ativa. Quanto maior é a crise, maior é a necessidade de fortalecer uma identidade heróica, mesmo que falsa, assim como valores raciais e de gênero que hoje são combatidos como nunca por aqueles que sempre foram considerados subalternos, como negros e mulheres. Afinal, nada mais cowboy do que mulheres subjugadas e armas empunhadas por machos brancos. No Brasil, os bandeirantes são monumentos e nomes de rua. Em São Paulo, mais do que em outros lugares. Já os gaúchos vão cultuando a ufanista autoimagem de pioneiros, com mais força conforme o Rio Grande do Sul vai perdendo importância política e econômica no cenário nacional. Como levar um povo que cimenta seu orgulho sobre a ideia do pioneirismo como sinônimo de honra, bravura e superioridade, a compreender que esse modo de ocupação é um gigantesco equívoco que já provocou o colapso do clima do planeta e pode causar a extinção da espécie humana, além de quase todas as outras. A proposição de Bowden era ousada para os anos 1960, quando foi concebida, mas é uma visão típica de homem branco e estadunidense, ao opor cowboys a astronautas, dois personagens construídos como heróis pela Hollywood do século XX. Uma pensadora ou pensador floresta acharia ambos terrivelmente equivocados ao compreender o planeta como um outro e um outro subjugado. Para comunidades floresta, o planeta não é nem uma fazenda nem uma espaçonave, mas elas mesmas, e todas as outras gentes humanas e não humanas, em uma relação orgânica de intensa troca. Essa não é apenas uma diferença na forma de olhar e de existir, mas a essência que pode inspirar a criação de comunidades humanas capazes de viver com humanes e não humanes em igualdade. Ainda que seja mais aconselhável para a sobrevivência da espécie tornar-se astronauta do que continuar sendo cowboy, fazer essa escolha não é suficiente. Sem contar que nas poucas vezes em que conseguiram desembarcar das naves espaciais, os astronautas fincaram bandeiras de posse nos planetas e logo passaram a examinar se havia recursos a serem explorados. Suspeito que todo astronauta será cowboy um dia, e não o contrário. Minha proposta e de outras pessoas é que viremos todos indígenas, no sentido de nos compreender como parte orgânica de um planeta vivo e compreender a vida como essa relação fascinante de intercâmbios e de dependência mútua entre diferentes formas de ocupar o mesmo corpo. Me parece que o único caminho é se florestar. O futuro não está no velho mundo, na Europa, nem nos Estados Unidos, essa superpotência em queda, tampouco na China, a superpotência em ascensão. Mas no sempre novo velho mundo das comunidades originárias, que resistiram a todos os dominadores por séculos e se compreendem e vivem como parte orgânica da terra. Eu costumava me anunciar como gaúcha sempre que possível, até começar a compreender o que é um gaúcho, especialmente o que é um gaúcho na Amazônia.
Quanto mais me embrenhava na floresta, mais percebia que me apresentar como gaúcha deixava meus interlocutores ariscos. E então, em 2004, na véspera de embarcar para uma expedição à Terra do Meio, eu estava num supermercado de Altamira comprando suprimentos quando cruzamos com um homem alto e branco. A pessoa que me acompanhava trabalhava com camponeses vítimas de conflitos de terra. Mesmo assim, parou para cumprimentá-lo e trocarem algumas farpas. Na conversa, apresentou-me e eu disse, toda animada: "Ah, eu também sou gaúcha. De onde tu é?" A conversa foi rápida e, quando seguimos pelas prateleiras, meu companheiro de compras informou: "É um grileiro." E eu, ainda ingênua: "Puxa, um gaúcho, que vergonha!" Ele então esclareceu: "É importante que você entenda que os gaúchos são conhecidos como os gafanhotos da Amazônia." Levei alguns anos para completar essa ponte mental. O que as reportagens feitas por gaúchos celebravam como pioneirismo heróico e cheio de bravura era interpretado pelos povos floresta como destruição causada por gafanhotos, que, quando baixam em grande número sobre algo vivo, só levantam depois de engolir a última folha. Seu legado é a terra arrasada, as ruínas do que um dia foi floresta. Papel fere pedra. Audiolivres.